Hoje nós vamos retomar o assunto que nós conversávamos no domingo passado. E aí nós vamos concluí-lo, não é? Para que você já possa ter a direção completa a respeito deste assunto. Nós estamos falando a respeito de um problema que, na verdade, é muito comum. É muito comum na sociedade. Depressão. E é impressionante como isso atrapalha a vida das pessoas. Só para você ter uma ideia, estima-se que 1 em cada 20 homens, isso é um número muito grande, não é? 1 em cada 20 homens vão sofrer de depressão ao longo da vida. Isso é um número muito grande, enorme. É como se nós disséssemos que aqui no nosso meio, aproximadamente 6, 8 homens vão ficar deprimidos ao longo da vida. Mas isso não vai acontecer com você, porque você já, essa estatística vai diminuir um pouquinho, não é? Porque você já tem um parâmetro, já está aprendendo sobre o assunto. E quando nós falamos do público feminino, dobra essa probabilidade. Seriam 2 mulheres em cada 20 mulheres vão sofrer de depressão ao longo de suas vidas. Olha só, 2 em cada 20. Isso sem falar com os sintomas da menopausa, mas não tem nada a ver com isso, tá? Problemas depressivos por circunstâncias da vida. Existe também uma depressão que ela é causada por problemas, por circunstâncias adversas que nós enfrentamos na vida. E, na verdade, pela falta de maturidade, pela falta de preparo emocional, psicológico, para nós lidarmos com as circunstâncias adversas que nós vamos enfrentar na vida. Não tem jeito, né? Nós estamos sujeitos, suscetíveis a passarmos por dificuldades, e vamos passar nessa vida. E algumas dessas dificuldades, dependendo de como você encara cada uma delas, podem gerar uma depressão na sua vida, pode desencadear uma depressão. E é desse ponto que nós vamos estar conversando durante o dia de hoje. Vamos concluir aquilo que nós começamos na semana passada, não é? Agora, um detalhe muito importante. Nós temos que desvincular um jargão no meio cristão de que depressão é frescura. Está depressivo, é frescura. Vai te converter. Você não tem o Espírito de Deus, não. Então, olha, vamos desvincular essas duas coisas. Porque quando nós olhamos nas Escrituras, eu quero ao mesmo tempo que você entenda que sentimentos depressivos, momentos depressivos, todos nós podemos ter um momento ou outro. Quando você lê os Salmos, inclusive alguns escritos por Davi, você vai observar que ele tinha alguns momentos depressivos, de tristeza. Mas essa é a grande questão. Nós não podemos deixar com que isso se transforme numa tristeza profunda, ao ponto de desencadear uma depressão na sua vida. A gente passa por problemas. Ninguém aqui se prepara para a morte inesperada de um ente querido. É claro que todo mundo vai sentir naquele momento, vai se entristecer naquele momento, vai ficar abalado naquele momento. Claro, é normal, porque nós somos seres humanos, mas essa é a grande questão. Nós tomarmos as rédeas. É o momento em que nós vamos olhar, vamos parar, vamos pensar, vamos olhar na perspectiva bíblica, do ponto de vista de Deus, e vamos, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Isso demora 2 dias,
3 dias, e vai demorando um pouquinho, uma semana, mas você toma as rédeas da situação, né? Toma as rédeas, e isso é importante, nós chegarmos à maturidade e nós enfrentarmos isso. Senão nós caímos naquele erro, até que eu comentei com você, do velório que eu fui, que a irmã do falecido, chorando em prantos, e um choro medonho, aquela coisa toda, e aí eu estou chorando de alegria. Só se tu for maluca, não é? Está chorando porque está triste, perdeu o irmão que você amava muito. E nós vamos enfrentar essas circunstâncias, mas nós temos que tomar as rédeas, porque nós não sabemos, nem nós mesmos sabemos o que é melhor para a gente. Imagine para a vida do outro, né? E Deus conhece todas as coisas. Então é desse tipo de depressão que nós vamos continuar falando, e nós vamos concluir na nossa aula, nossa conversa de hoje, porque é uma depressão causada por abalos emocionais, por circunstâncias emocionais. Agora é muito importante, você com sintomas de depressão, você procurar um médico, porque pode ser um problema patológico, não é? Pode ser um problema patológico. E é impressionante que quando a gente começa a vivenciar algumas circunstâncias ao nosso redor, a gente começa a ajudar outras pessoas, não é? Eu lembro uma vez que a minha esposa estava observando uma amiga bem próxima, uma pessoa bem próxima, e os sintomas, e apresentou sintomas, e ela disse, olha, isso é hipertiroidismo. E aquele momento com muita tristeza, né? E aí ela pegou e disse, vamos fazer o seguinte, ó, você vai no endocrinologista, e inclusive passou uma pessoa que ela conhecia, minha esposa já tinha ido antes nesse especialista, uma médica na verdade, e pronto, depois de fazer o teste, de fazer o exame, foi constatado. Era um problema na tireoide. E aí, quando começou a tomar o medicamento, começou a regularizar, inclusive, o humor. Então, combateu a causa, né? E um detalhe muito importante é nós não tomarmos medicamento, como eu disse para você na semana passada, que apenas vai combater o efeito, não a causa, não é? Que vai apenas tentar combater o efeito. Eu não consigo dormir, vai dar um calmante para você dormir. Não vai resolver o problema. Porque tem que combater a causa. E se a causa é patológica, então tem que procurar um especialista que vai tratar da causa que está elevando, está mudando o seu humor. Se é a causa emocional, aí é você que tem que crescer, amadurecer e tomar as rédeas de toda a situação. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre os sentimentos associados à depressão, que são descritos nas Escrituras, né? E nós falamos isso semana passada, tá? Vou dar uma revisada para você. Nós falamos semblante decaído, né? Esse é um dos sintomas, dos sentimentos associados à depressão, né? Aquele semblante caído, aquela tristeza é refletida no rosto da pessoa, né? Semblante decaído. E é importante você observar isso, porque em alguns momentos você pode apresentar um desses sentimentos na sua vida, né? E eu quero que você entenda que são sentimentos que são associados à depressão. Segundo sentimento associado que nós falamos, um espírito abatido, né? Você percebe quando um amigo seu está triste? Você percebe? Quando você tem uma pessoa, amiga que você conhece, e ela está extremamente triste, você sabe como lidar, você sabe identificar, porque primeiro a gente conhece as pessoas. Aí aquela pessoa que sempre está sorrindo, sempre está para cima, aí você chega lá e encontra a pessoa entristecida, com semblante fechado, né? E agora, claro, nós temos, e nós vamos falar disso hoje. O assunto principal de hoje é nós chegarmos a esse ponto final. Nós temos que controlar os nossos sentimentos. Cabe a nós, né, controlarmos os nossos sentimentos. Colocar uma alegria no rosto, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, né? Cabe a nós fazermos isso, né? E nós vamos falar disso no final da nossa aula de hoje. Vamos ajudar você a conseguir fazer isso, porque nós não podemos, é contraditório nós dizermos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas quando o problema acontece para cooperar para o nosso bem, pronto, a gente se entrega,
né? É contraditório. Então, na verdade, é nós sermos bíblicos e nós conseguirmos, claro que no primeiro momento não vai ser fácil, mas nós conseguirmos controlar o nosso sentimento e não deixar com que aquilo se torne um problema maior. Um outro sentimento, tristeza, né? Tristeza profunda. Tristeza profunda também está associado. E eu lembro de uma pessoa que ela perdeu o cônjuge. Era um casamento maravilhoso, e o cônjuge faleceu num acidente. Ela entrou numa tristeza profunda. Parou tudo. Porque quando morre alguém ruim, até a gente fica ali com o coração partido. Foi tarde, não é? Ou quando é um marido assim chato, complicado, graças a Deus. Mas quando é aquele marido bom, legal, aquele cônjuge maravilhoso, morreu, até a gente bota umas desculpas, não é? Deus só leva vaso bom para estar do lado dele, não é? A gente bota umas desculpas para poder amenizar a situação. E ela teve um grande problema, uma grande dificuldade em lidar com aquilo tudo. E passou muito tempo para conseguir controlar as situações da sua vida por completo. Outro sintoma, outro sentimento associado, desespero. Né? Não tem aquela circunstância, aquele problema que você não sabe para onde olhar. Você não sabe o que fazer, aí bate aquele desespero na sua vida, não é? Você não sabe, fica sem direção, fica sem direcionamento, fica sem saber para onde é que vai, a quem recorre, onde é que anda. É esse desespero. É um desespero também associado a esses sentimentos. Aí falamos de fardos pesados, luto e peso, tristeza ao ponto de verter lágrimas e fraqueza. E aí a segunda parte que nós falamos na semana passada, que aí eu quero revisar isso um pouquinho melhor, fatores que levam à depressão. Aí é importante nós olharmos isso mais uma vez, porque isso vai ajudar você a evitar alguns problemas. Fatores que levam à depressão. Primeiro fator que nós conversamos na semana passada. Resposta contrária à Bíblia diante de situações da vida. Como, por exemplo, uma deficiência física. Né? Uma deficiência física. E você acaba não conseguindo digerir aquele problema e aquilo leva você a uma depressão. Imagina uma pessoa que tinha todos os membros do corpo. De uma hora para outra sofre um acidente e perde uma perna. Perde um membro do corpo. Você imagina como é que não vai ficar a cabeça dessa pessoa? Agora, tudo é como nós lidamos com os problemas. Tudo é como nós enfrentamos os problemas. Tem pessoas que se entregam diante de circunstâncias adversas que nós enfrentamos na vida. Ontem, inclusive, até uma senhora que vem aqui na nossa igreja, juntamente com a minha sogra, ela ligou para a minha sogra e compartilhou com a minha sogra um acidente que o filho e o marido sofreu de avião. Esses aviões pequenos que costumam andar no interior do Amazonas. E o filho quebrou as duas pernas e o marido quebrou a costela. Né? Agora imagina numa circunstância como essa, perder uma perna numa circunstância como essa, é muito fácil, é num piscar de olhos. E quando você não tem o preparo mental, psicológico, para lidar com tudo aquilo, acaba que pronto se entrega, se desespera, não é? Você não tem um preparo mental, então você, em vez de você olhar da perspectiva de Deus, você está olhando com seus olhos humanos, não é? Com seu olho humano. Então isso pode gerar uma depressão profunda em você, a perda de um emprego. Você está ali, legal, aí do nada tudo muda, e você perde o emprego. Imagina isso, pode mexer com a sua cabeça, ao ponto de desencadear uma depressão. Em vez de você tentar observar, tentar olhar, e esse é o ponto interessante, tentar observar o que Deus quer ensinar com tudo aquilo, o que Deus quer mostrar com tudo aquilo. Não, você se desespera completamente. Se desespera completamente. Os negócios não vão bem.
Mas também, quando os negócios não vão bem, Deus está movendo na sua vida. Esse é o problema, irmãos. Nós queremos que as dificuldades sejam resolvidas do nosso jeito. Até parece que nós somos Deus. É que nós que mandamos e determinamos. Que nós achamos o que é melhor para a gente. Não, nós temos que olhar do ponto de vista divino e sempre nos perguntar: o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Agora eu confesso para você que eu sou muito sensível. No primeiro probleminha que às vezes acontece, eu estou me perguntando assim: o que o Senhor quer me ensinar com isso? O Senhor quer mostrar alguma coisa que eu não estou vendo? O Senhor quer mostrar um probleminha que eu não estou enxergando? É alguma área da minha vida que o Senhor quer trabalhar? Quer me ajudar a amadurecer? Se que o Senhor me mostre. E nós temos que ter essa percepção diante das adversidades que nós enfrentamos. Senão a gente não aguenta, a gente vai ficar depressivo, vai ficar numa tristeza profunda, vai se entregar diante do problema. E a gente precisa aprender a superar as dificuldades que nós enfrentamos. Muitos dos atletas paralímpicos, eles procuraram uma superação diante de um problema que limitava a atividade física deles. Claro que alguns procuram uma superação ao extremo e longe de Deus, longe de Deus. A nossa superação está em Deus, senão a gente perde o propósito de vida. Quantas pessoas, imagina, quantas pessoas eu posso influenciar com um membro do meu corpo a menos, se eu olhar da perspectiva divina. É muito mais fácil eu evangelizar um amputado do que, como amputado, uma pessoa amputada, evangelizar um amputado. É muito mais fácil um deficiente físico evangelizar um deficiente físico do que o contrário. Porque, peraí, esse cara está que nem eu, está pior do que eu. Ele está dessa forma alegre, ainda falando de Cristo, enquanto eu estou aqui no meu lugar resmungando, reclamando, perguntando por quê, me questionando. É muito mais fácil. Então nós temos que entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O segredo é nós amarmos a Deus, que aí o restante vai cooperar. Esse é o segredo. Segundo motivo, segundo fator que leva à depressão, que nós falamos na semana passada: algumas desobediência à Bíblia. Eu até disse para você 2 pontos. Desobediência à Bíblia, com alimentação incorreta. Nós temos uma cultura muito complicada. Vamos lá, cultura amazônica. Todo dia no almoço, arroz, feijão, macarrão e farinha. Já percebeu isso? Já percebeu isso? Só carboidrato. É por isso que só é bucho. Só carboidrato. Nós precisamos colocar uma salada. Olha, nós temos uma alimentação na cultura amazônica muito ruim, muito pobre de nutrientes. Não é porque nós não temos condições, não é porque é pobre de nutrientes. Nós precisamos colocar uma salada. Mas pastor, eu detesto salada, eu não sou lagarto não. Eu não sou lagartixa, não. Já viu alguma lagartixa depressiva? Brincando com você. Você tem que botar mais verduras, mais frutas. Nós temos que ter uma alimentação mais equilibrada. Existem alimentos extremamente prejudiciais à saúde. Enlatado, conservado, refrigerante e até mesmo suco, aquele suco que é vendido em caixa. É muito açúcar, isso faz mal, isso não faz bem. Então temos que procurar uma alimentação mais balanceada, comermos mais frutas, mais verduras. Isso é importante ter na sua dieta, mais frutas, mais verduras. Uma outra desobediência, excesso de trabalho. Nós temos que ter limites. Nós vivemos uma pressão na sociedade que, primeiramente trabalho, em segundo trabalho, em terceiro trabalho, aí quarto, quinto vai ser a família.
A nossa vida tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio, temos que trabalhar sim, mas tem que ser tudo com equilíbrio. Às vezes falta fé. Às vezes tem um irmão que é comerciante, que ele, não, se eu não abrir eu não vou ganhar, se eu não abrir eu não vou ganhar. Tem que ter fé, que Deus vai suprir. Mas mesmo que você venda menos no final do mês, porque não abriu no domingo, mesmo assim você teve qualidade de vida, isso não tem preço. Né? Isso vai dar combustível para você continuar trabalhando. Excesso de trabalho e descanso insuficiente. Né? Descanso insuficiente. Né? Aí tem que, o nosso corpo, ele também tem que descansar. Ele precisa descansar. Então nós temos que ter momento para tudo. Né? Você não vai ficar deitado em berço esplêndido a vida toda, o momento todo, o dia todo. Também não vai ficar correndo de um lado para o outro o dia todo. Não, equilíbrio. Deus deu o princípio do descanso. Né? O sétimo dia, e Jesus fala, o sétimo dia foi feito para o homem, e não o homem para o sétimo dia. É interessante que ele fala isso aos fariseus. E por quê? Para que nós tenhamos o princípio de descansar. Que não seja o sétimo dia, que é sábado, mas nós temos que ter um momento do nosso tempo para nós descansarmos. Isso tem que fazer parte da nossa vida, na nossa rotina, senão a gente não aguenta por muito tempo. Daqui a pouco você está aí, tendo piripaque. Tendo piripaque. Terceiro motivo, terceiro fator que leva à depressão. Pensamentos e hábitos mentais não bíblicos. Nós, por sermos seres humanos, nós temos sentimentos. Nós temos sentimentos. Nós vamos nos entristecer no momento. Nós vamos ficar abatidos numa circunstância adversa que vamos enfrentar na vida. Nós vamos ficar num momento um pouco amargurado, chateado com o irmão nosso que fez maldade, fez o mal com a gente. Mas é aí que nós temos que tomar as rédeas das nossas vidas. Você pode até ter motivo. Você pode até ter razão. A outra pessoa pode ser horrível. Mas você tem que entender que quando você cria uma amargura, essa amargura pode levar a uma depressão, a um sentimento de depressão, e uma depressão profunda. Isso faz mal para você mesmo. É você que está se prejudicando. É como você tomar do próprio veneno, e você vai engolir o próprio veneno que você quer para o outro, o mal que você quer para o outro. Então o segredo é nós procurarmos enxergarmos pontos positivos em meio a isso. E aquela experiência minha que eu compartilhei com você é um bom exercício para ser feito, não é? Eu tinha todo motivo para ficar com raiva do meu irmão. Eu tinha todo motivo para ficar chateado com ele. Ele havia errado. Ele havia enganado. Ele era o vilão da história. Mas eu precisava passar um período com aquele irmão. Não podia fugir disso. Em vez de eu pensar nos defeitos, pensava nas qualidades. E nós temos que controlar os nossos pensamentos. Eu levo cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É nós que temos que controlar os nossos pensamentos. É nós que vamos ter controle, botar as rédeas. E aí eu comecei a fazer esse exercício. Toda vez que eu pensava no erro do meu irmão, na falha do meu irmão, eu pensava numa qualidade. Mas pastor, ele tem qualidade? Tinha duas. Que eu vi naqueles momentos. Eu pensava nessas duas. Isso ajudou a não desenvolver um sentimento de aversão à pessoa. E nós é que temos que controlar os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar com que os problemas se transformem em amarguras. Uma preocupação exagerada se transforme numa ansiedade e aquilo gere uma depressão na sua vida, porque pode caminhar. Um problema vai levando a um outro problema. E cabe a nós controlarmos tudo isso. É nós que vamos dominar. Nós precisamos controlar, não pode deixar um rancor se transformar num problema maior. E foram esses três fatores que nós conversamos na semana passada. E para nós terminarmos a nossa revisão,
né, do que nós falamos na semana anterior. Vamos falar agora um pouquinho, para terminarmos, consequência da depressão. Nós temos que entender que na vida nem sempre vai ser como nós queríamos que fosse. Mas nós temos que ter a maturidade de nós controlarmos as circunstâncias. E aí Deus permite que a gente passe por certas experiências para que a gente cresça, amadureça e ao mesmo tempo compartilhe, aprenda a compartilhar com as pessoas. Na semana passada eu pincelei assim bem rapidinho, né? bem rapidinho, algumas dificuldades que eu e minha esposa enfrentamos ano passado, mas eu lembro muito bem que nós vínhamos de um 2014 muito difícil, isso porque os negócios não estavam caminhando, né? E as coisas estavam difíceis, e compromisso, quando você é honesto, quando você é íntegro, você gosta de que as coisas funcionem tudo direitinho, tudo certinho. Imagina quando você não tem condições disso acontecer, né? Se torna complicado. Aí nós vimos no ano 2014 difícil. Aí em 2015 eu chutei o balde e digo, não, te vira aí que eu não quero mais isso aqui não. Se tu quiser ficar sozinha, tu vai. E ela disse, não, mas eu tenho que ficar. Aí eu, tá bom. E eu via que a minha esposa estava cansada, sobrecarregada, e eu fiquei preocupado. Ela ficou do mês de mais ou menos janeiro a junho, ali lutando sozinha. Eu vi que aquilo não estava fazendo bem para ela. Ela chegava em casa agitada, com muita coisa, uma carga de adrenalina, né? Quando a gente está sendo levado a um estresse, a uma dificuldade, aumenta a carga de adrenalina, isso não faz bem para a gente. Isso prejudica a nossa saúde. Aí eu peguei e disse, não, eu vou te ajudar nessa parte aqui. A parte financeira da empresa eu vou ajudar você. É a parte mais difícil. Aí eu entendi por que estava tão difícil para ela, não é? E estava tão complicado. E as coisas foram retomando aos poucos. Aí quando as coisas foram retomando aos poucos, aí nós tivemos o mestrado dela, que ela tinha que cumprir. Ela foi bolsista do mestrado. Seria um engano, né, se ela não completasse o mestrado dela, entregando o trabalho dela. Aí quando ela retomou o mestrado, o pai ficou doente. Oh, Jesus amado. E aí eu sempre, poupando a minha esposa, digo, não, deixa que eu durmo com teu pai. Não precisa dormir, você vem aqui, visita durante o dia, e você não precisa dormir com ele não. Aí eu revezava, eu e meu cunhado, um dia eu, outro dia o meu cunhado, né? Não, primeiro ele ficou em casa doente, ele ficou no hospital internado só um período, aí até a morte dele. E aí ela ficava aquela preocupação, tenho que ir lá ver como é que está o pai, tenho que ver como está o pai, né? Imagina, ali ele vendo, ele defiando, aquele homem forte, era robusto, né? Ele colocava no bolso a maioria de vocês, eu não, né? Ele fazia 15 barras, 66 anos. 15 barras, o cara era uma maçaroca. E uma saúde ali defiando, e ele muito turrão, né? Geralmente esse tipo de pessoa é uma pessoa muito turrona, não se entrega. Tá tudo bem? Tá, não, tá bem, só estou com um probleminha aqui na coluna, mas tá tudo bem. E aí eu pegando, né? Tá tudo bem, senhor Domingos, deixa eu ajudar o senhor. Não, tá tudo bem, quase caindo. Eu digo, como é que você está bem, você está caindo? Mas turrão. E aí defiando, aí chegou o ponto de ser levado para o hospital. E aí minha esposa tendo que fazer pesquisa de campo, ir para o laboratório da faculdade, foi tudo como a cabeça, escrever o projeto. Olha a cabeça, não é? E eu junto com ela, para não deixar minha esposa sozinha. E foi indo, aí foi para o hospital internado, ela chegou em casa num domingo, e não estava bom, as coisas estavam ruins, viu que não estava legal, e ele disse, olha, minha filha, me leva para o hospital. E ela disse para ele ter falado isso é porque ele não aguenta mais. Aí ele levou para o hospital e ficou internado. E pronto, entrou no hospital e não saiu mais. Né? Doente, cada vez pior. Aí alguns irmãos, inclusive, falaram, pastor, se eu quiser dividir, eu durmo lá também. Né? Eu durmo também. Só que eu entendia que ele se sentia melhor com alguém, né, mais próximo. E aí eu ficava revezando com meu cunhado. Né? Ficava revezando. E minha esposa correndo de um lado para o outro. E aí já não sabia mais o que orava a Deus. Se Senhor, recupera, Senhor, leva, se não é para recuperar, leva. E essa foi a nossa oração. Senhor, se não é para recuperar mais, evita mais sofrimento. Que o Senhor possa levar. O sofrimento não apenas do paciente, o sofrimento também de toda a família, não é? De toda a família.
E aí, no dia que eu estava dormindo com ele, né, e começou a apagar, ficou em coma 2 ou 3 dias. Quando voltou de coma, parece que deu um branco em algumas lembranças dele. Ele perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou em casa? Né? Deu uns brancos, deu um surto na memória dele. Já era o câncer que já tinha tomado uma proporção grande, começou no pâncreas. E o câncer no pâncreas é o mais difícil de ser diagnosticado. E coincidiu com uma queda de bicicleta que ele pegou. O médico tratava como problema na coluna, hérnia de disco em todas as vértebras, porque ele tinha uma dor na coluna muito grande, e coincidiu com a queda da bicicleta, mas na verdade não era, já era o câncer. Já era o câncer sofrendo metástase, já havia sofrido metástase. Né? E foi piorando. E aí então a minha esposa tinha que cuidar dos negócios, estar na faculdade fazendo o trabalho e correndo atrás ali, correndo para cá. E ainda tinha que todo dia ela ia lá com o pai dela 2 vezes por dia. Todos os dias. Ia à tarde ou de manhã e ia à noite. Na última atividade do dia passava lá para ficar um pouco com o pai dela. Aí eu lembro no dia eu dormindo com ele. Até brinquei esses dias com a minha sogra, não é? Falei, pelo amor de Deus, ela fez alguma coisa, né, que era perigoso. Não vai fazer isso não, basta que foi comigo que o senhor Daniel morreu, né? Já pensou assim, a senhora também? Então, pelo amor, vou dizer que eu estou matando a família. E aí, quando eu vi, né, mais ou menos, era 15 para as 11, eu dormi, aquele cansaço. Aí eu tinha que dormir e acordar para ver como é que estava. Pelo menos era um apartamento, então dava para dormir, esse era o problema. Dava para dormir, não é? Te dormia mesmo. Aí quando foi 15 para meia-noite, eu acordei e vi que ele não estava normal. Eu percebia que o tórax dele não estava se mexendo. Aí eu peguei no corpo, ele estava quentinho ainda. Estava quentinho o corpo dele. Aí eu chamei o enfermeiro e disse, olha, eu acho que já foi. Vem cá ver. E realmente já tinha falecido. Aí eu combinei com meu cunhado, olha, qualquer coisa, nós ligamos um para o outro. Se for com você, você liga para mim. Se for comigo, eu ligo para você. Aí eu comecei a ligar para ele, só fazia cair na caixa postal. Jesus amado, e agora? E eu estava ensacolando, e bota naquele saco o corpo, não é? Eu estava colocando no saco o corpo, e eu ligava em nada. Eu tive que ligar para minha esposa, caixa postal. E ela estava dormindo com a mãe dela. Aí eu liguei para casa, adivinha quem atende? A mãe dela. Que estava mal. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, dona Raída. Só quero falar com a Janaína para dar boa noite para ela. Deixa eu falar com ela aí. 00:30, dá boa noite para a esposa. Aí atende o telefone. E aí eu falei, olha, seu pai foi para a glória. E eu me segurando o tempo todo, né? Ela, estou indo para aí. Ela bota a mãe no carro, quando ela entra no corredor, que eu vejo ela em prantos, né? Algumas cenas ficaram gravadas na minha memória. Aí eu não aguentei, né? Mas passou aquilo tudo. Aí quando nós, né, poxa, agora vamos se recuperar. Quando chega em casa, a mãe caiu numa situação psicológica. O momento foi tão conturbado, foi tanto abalo, já tinha um histórico de depressão. E aí que eu falo para vocês, o médico só cuidava com Rivotril e Pandera, somente com isso. Durante 10 anos, o médico cuidando isso era o maior mal que aquele médico havia feito. Somente com isso. E ela chegou num estágio complicado. Aí agora, eu falo isso porque ela é um exemplo de recuperação quando ela tinha um problema patológico. Chegou a um problema patológico, não é? E com o médico certo, o medicamento certo foi resolvido. Mas só para vocês terem uma ideia de como foi difícil esse problema aí, depois com a minha sogra em casa, né, que não foi fácil. Para vocês terem uma ideia, chegou um dia que tinha um aniversário num grupo de oração. Aí a Jana levou ela com ela, eu não podia ir. E ela foi. Aí quando chegou, ela riu, brincou, até aquilo, puxa, que legal, né, que ela não estava bem. Aí no outro dia dormiu, aí acordou a Jana e disse, vou lá ver a mãe como é que está. Eu digo, vai. A Jana voltou chorando. Eu digo, o que foi? Ela disse, eu sei que você está querendo me matar, minha filha. Imagina só, sabe, está tudo bem, mãe? Mãe, olha com o olho arregalado. Nunca esperava isso de você. Você está querendo me matar.
Você e o Anderson, pensa que eu não sei. O Anderson fica só nos contatos telefônicos dele. Você colocou um calmante na minha água ontem, lá no aniversário. Eu vi aquele irmão gordo. Não era o Marcão, não, era outro. Eu vi aquele irmão gordo. Era o Fernando. Eu vi aquele irmão gordo. Colocou calmante. Então, olha só, não é? E aí, tudo isso, mas, gente, são nessas horas que nós dizemos, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo. No momento certo as coisas vão se encaixar. E foi aquele período mais ou menos de um mês e meio, até o final de dezembro. Entrou para o início de janeiro recuperando, tomando o medicamento certo. Deus mostrou uma médica muito boa. E foi lá com aquela médica e foi combatendo. Hoje a minha sogra está normal. Dirige sozinha para um canto e para o outro. E vai para a academia todo dia e volta e corre para lá, corre para cá, né? Normalizou. Então, na verdade, isso tudo é para mostrar que se a gente pegar o caminho correto, as coisas se encaixam. E a gente nunca pode deixar de confiar em Deus. Porque, na verdade, a grande questão que você tem que entender, aí que entra as consequências da depressão. Primeiro que nós falamos, grande chance de cair em um pecado escravizador, que é vício. Grande chance de contrair um vício, porque você se torna viciado em medicamento. E eu conheço pessoas que são viciadas em Rivotril. É impressionante, eu conheço uma pessoa que ela toma 3 pílulas de Rivotril para dormir e não dorme. E quando o marido conversa comigo, ele diz, pastor, eu estou aqui que nem um zumbi, ou porque a mulher não dorme e não deixou eu dormir. E ela fica com 3 pílulas de Rivotril na cabeça e diz, Zonza, de um lado para o outro, eu não consigo dormir, dopada, né? Dopada porque pegou o sintoma, não a causa daquilo. Esse é o problema e pode gerar um vício em você. Segunda consequência que nós falamos, tendência ao suicídio. Eu estava pesquisando, eu descobri que 30% das pessoas que cometem suicídio, elas cometem suicídio causado por depressão. 30% das pessoas que cometem suicídio, o motivo é depressão. Não é outra coisa. É um número muito grande. Né? E leva essa tendência, porque a tristeza profunda acaba levando você ao desespero. Né? Acaba levando ao desespero. É isso que acontece. Terceira consequência que nós falamos, infelicidade e solidão. Ninguém quer ficar do lado de uma pessoa depressiva, não. Você quer ficar, você gosta de chegar, e aí, como é que está? Mais ou menos. Estou levando. Você gosta disso? Você até evita, não evita? Você não evita pessoas assim? Chega uma hora que você cansa e evita, e quando você vê o depressivo entrando pela porta, sai pela outra. Lá vem o irmão depressivo, meu Deus do céu. E aquela pessoa chega lá, como é que estão as coisas? Como Deus quer. Como Deus quer. Então tá bom, como Deus quer, tá bom demais. Não pode ser como você quer. Então as pessoas vão acabar sozinhas, né? Vão acabar sozinhas e não vão ter boas amizades, não vão se relacionar com outras pessoas. Por isso que é infelicidade e depressão. Eu falei da terceira consequência ou não? Ou só fiquei nessas duas? Qual é a terceira que eu falei? Síndrome do pânico, né? Eu falei, na verdade, problemas maiores, não é isso? Tendência a desenvolver problemas, tendência a problemas maiores. Tendência a problemas maiores. E é impressionante, olha, gente, a minha sogra é um grande exemplo de uma pessoa que passou por um fundo do poço, nessa parte da depressão, e saiu do fundo do poço. Que Deus continue conservando assim. Mas quando ela estava nesse momento difícil, ela não podia ficar sozinha em casa. Aí tinha que ser assim. O mês de dezembro, a partir do dia 13 de novembro, que foi quando morreu, até o começo de dezembro, que veio uma irmã dela para cá e ficou dando uma força para a gente, era assim, eu tinha que chegar, como a Jana tinha um monte de coisa, eu digo, não, Jana, eu vou chegar às 5h30 lá,
Eu espero você chegar e depois eu vou fazer alguma coisa que tem que fazer fora. E ela assim, a Roginha, não podia ficar sozinha. Aí ia no supermercado, aí nós íamos fazer compras. Aí botava lá com a gente no carro, vamos. E ela ficava o tempo todo por trás aqui, no banco de trás, segurando no braço. Vai com calma, vai com calma. Eu 50, 60 por hora. Vai com calma. Síndrome do pânico. Né? Um problema vai levando o outro problema. Né? E ela ali, e gente, impressionante, a gente acha, não, pastor, isso é espiritual. Eu vou confessar para você uma coisa, Eu orei na cabeça dela. Isso não é possível. Ó Senhor, no nome de Jesus, sai o capeta daí de dentro. E não tinha nada a ver com o espiritual. Por isso que essas experiências é importante ser compartilhadas, porque a gente pensa logo, é o diabo. Não, o diabo é você que não entende isso. É impressionante, e aí aquele medo. Aí quando chegar no supermercado, quer botando as coisas no carrinho, ela cutucando. Quem que vai pagar isso? Ninguém tem dinheiro para pagar isso. Calma, tem o dinheiro aqui. Ela cutucando, vão prender a gente. E assim, na hora, né, no momento, rapaz, o negócio é tenso, entendeu? Desenvolveu a síndrome do pânico. Tinha um cacoete que toda vez que ia chegar em casa, quando estava chegando ela, pronto, não tem água. O drama dela, não tem água. Não tem luz. Não tem água. E a gente tinha que ter todo aquele tato, porque não estava no normal. E isso é uma coisa importante que você tem que entender, entendeu? Claro, ela chegou num problema psiquiátrico elevado, mas uma coisa foi levando a outra. Uma coisa foi levando a outra. E o medo dela era a água. Toda vez que ela olhava para o relógio, ela dizia, o relógio está atrasado. E tem uns 3 relógios na casa dela, só para ela ver. Está atrasado? Eu digo, não, está certo. Olha, só está igual o meu. Ela, o teu também está atrasado. E tinha assim os cacoetes, mas nós tínhamos que entender, e a experiência do Josivaldo que eu compartilhei com vocês foi muito importante para a gente, porque ele passou por situações parecidas e muito semelhantes, não é? E ele já havia compartilhado antes, e a gente não lembrava do que o Josivaldo havia passado. Mas é porque um problema vai levando a outro problema maior, você entendeu? Essa é a questão de nós aprendermos a controlarmos os nossos sentimentos, a aprender a controlarmos os nossos momentos de raiva, os nossos momentos de angústia. É nós que vamos controlar. Não é errado a gente ficar com raiva, não é errado nós ficarmos angustiados naquele momento, mas nós temos que tomar as rédeas. É errado nós deixarmos isso se tornar um problema maior. Isso é errado. É nós que vamos tomar as rédeas, não é? Por isso que há uma tendência de termos problemas maiores. Agora, para nós começarmos a parte de hoje, escreva aí, como vencer a depressão. Como vencer? Só fez escrever, não foi? Até 2 pontos? Então pronto. Então nós vamos continuar isso depois do intervalo. Aí nós vamos terminar. Como vencer a depressão, que tem muita coisa para falarmos ainda. Depois do intervalo a gente continua. Então vamos lá para nós concluirmos. Como vencer a depressão. E aí é importante que você entenda que aqui se encaixa também aquela questão, não é, das mulheres que quando enfrentam a fase da menopausa, então aqueles momentos de TPM. Não é o fato de que você teve uma mudança hormonal que você vai se entregar. Né? Você tem que ter muito bom senso e você tem que lutar. Né? Por isso que o primeiro ponto é, decida mudar. Você tem que fazer a sua parte. Não é porque as coisas mudaram, está atrapalhando agora na sua vida, que você vai se entregar totalmente, não. Por sinal, exercício, 4 vezes por semana, pelo menos 30 minutos. E exercício aeróbico, né? Bicicleta, esteira, ginástica.
4 vezes por semana, aliás, pelo menos, no mínimo 30 minutos, ajudam muito no controle dos sintomas da menopausa. Ajudam bastante, por sinal. E o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, o problema é que a gente para. A gente é que para. Nós não podemos nos entregar, você não pode entregar, e a alimentação é muito importante. Quando você está passando por esse momento, então é muito importante você ter uma alimentação mais balanceada, com verdura e fruta. E evitar de comer só carboidrato e proteína. Não, coloque mais verdura e fruta, isso vai ajudar você a controlar mais esses sintomas. Então, o primeiro ponto, como eu havia falado semana passada e repeti hoje, decida mudar. Cabe a nós controlarmos os nossos sentimentos. Nós não podemos se tornar vítimas dos nossos sentimentos. Pelo contrário, nós controlamos os nossos sentimentos. Nós combatemos os sentimentos depressivos. Nós é que controlamos as situações. Nós temos que fazer como o salmista no Salmo 118, versículo 5. Ele fala: na minha aflição, eu clamei ao Senhor, e Ele respondeu e me livrou da minha angústia. Nós não vamos nos entregar. Então você tem que tomar as rédeas, você que tem que decidir controlar essa parte da sua vida. Você não pode se entregar à situação. Não é porque você está deprimido que vai te jogar na cama. Pelo contrário, agora é que eu vou levantar. Não é porque você está deprimida que você vai se entregar, não vou caminhar, eu não vou dar uma volta. Não, pelo contrário. E quando nós decidimos mudar, muitas das vezes nós vamos tomar algumas ações que estão sendo contrárias às nossas vontades naquele momento. A sua vontade é se trancar naquele quarto e ficar naquela cama. Essa é a vontade. Mas a razão está dizendo: levanta-te, não é? Levanta-te, vai andar, vai fazer as coisas. E isso é que vai ajudar você, porque se você se entregar, pronto, você não vai superar essa dificuldade. Então você vai forçar o seu corpo. Por isso que o primeiro versículo eu dei para nós decorarmos. Você decorou? Decorou? Quantos decoraram o versículo da semana passada? Então vamos falar juntos. 1, 2, 3. Qual é a referência? Esmurrar o nosso próprio corpo, controlar o nosso próprio corpo, é controlar a nossa própria vontade. Nós não podemos nos entregar. Não é em se entregar à vontade, pelo contrário, é controlar a nossa própria vontade. Então, quando você fala, eu decidi mudar, é que você vai tomar as rédeas, né? Você até tem aquele sentimento depressivo, mas não, você levanta a cabeça. Você tem até vontade de se isolar, mas não, você vai conversar com as pessoas. É essa disciplina mental que vai ter que fazer. Não é o que eu quero, é o que é necessário ser feito. Você entendeu? E as coisas vão normalizando. Um dos fatores que você tem que entender é que o nosso corpo, ele reage conforme o nosso humor. Quando você está entristecido, há uma descarga de adrenalina no seu corpo que vai fazer mal para você. É uma descarga de cortisona no seu corpo que vai prejudicar a sua saúde, vai influenciar no seu sistema imunológico. Então você tem que entender o seguinte, que quando nós temos uma ação oposta, mesmo não sendo natural, aí você entende quando o apóstolo Paulo fala: alegre-se no Senhor. Novamente eu digo: alegre-se no Senhor. Não é natural, considera oposta, o seu corpo vai reagir àquela ação que você está tendo, mesmo que você não tenha vontade naquele momento. Isso é muito interessante. Então, mesmo não sendo natural, nós decidimos tomar algumas ações, o nosso corpo vai reagir em relação àquilo. Segundo, seja mais positivo e menos negativo. Sorria mais.
O nosso sentimento quer que o nosso rosto fique fechado. Dá até medo. Sorria mais. Só quando você faz isso aqui, já muda completamente. É impressionante. Além de fazer bem para você mesmo, vai fazer bem para outras pessoas. Porque as pessoas correspondem a um sorriso. Ensine a sua criança. Tem casas aqui de família que eu fico imaginando como é que não deve ser um tédio. Porque tem pessoas que eu nunca vi sorrindo. Então imagina como é que é. Você já pensar? Bom dia. Já vou. Não, quero não. Dá até medo. Sorria mais. A gente precisa desenvolver mais esse hábito. Colocar um sorriso. Quando você, só o fato de você colocar esse sorriso natural, coloque aí. Natural. Só em você fazer isso aqui, você mexe 12 músculos. 12 músculos do seu rosto. É muita coisa, não é? 12 músculos. E quando você tem uma gargalhada, não é legal aquela gargalhada? Que você segura a barriga que está doendo? Tem uns que vão segurar assim, né? Você mexe 24 músculos do seu rosto. Só isso aí vai combater o envelhecimento precoce. Dê uma olhadinha para a pessoa do seu lado, vê se está muito caidinho o rosto dela. Vê aí. Está sorrindo pouco. Diga, está sorrindo pouco, irmão. Tem que sorrir mais. E quando você sorri, conversa, naquele momento agradável, não tem aquela conversa agradável, aquele churrasquinho com os amigos, e bate o papo e conta a história e está sorrindo, mexe 84 músculos na sua face. Olha só, que você não mexeria normalmente, você não exercitaria, não tocaria, esse músculo seria inerte, se você ficasse com cara de mula. Totalmente inerte. Só o fato de você colocar um sorriso, você vai ter um rosto mais jovial. As substâncias associadas ao estresse, a tristeza, é a cortisona e a adrenalina. Essas são as substâncias associadas à tristeza, à depressão. Quando você sorri, você libera uma substância que combate o nível de adrenalina, combate as cortisonas do seu organismo, diminuindo as quantidades. É por isso que o mal leva o outro. Você começa uma tristeza, o seu organismo começa a liberar adrenalina, cortisona, aí daqui a pouco aquilo vai aumentando os níveis, já deixa de ser um problema sentimental e passa a ser um problema patológico. Olha como é interessante. E quando você começa a sorrir, começa a aliviar, a liberar substâncias que vão combater, porque fazem mal. A adrenalina e a cortisona prejudicam. Vai liberar endorfina, o sorriso vai liberar endorfina, que dá aquele relaxamento. Eu lembro que, quando eu morei em Cascavel, por uns 6 meses, eu fiz um trabalho social num centro de recuperação de adolescentes. Eu até contei essa história aqui algumas vezes para vocês, mas tem tudo a ver com isso. E eram adolescentes, na verdade, adolescentes, entre aspas, né? Até menos de 18 anos. Infratores. Ali dentro tinha pessoas que já tinham matado. Tinham pessoas que haviam aliciado crianças. Tinha muitas pessoas que tinham sido envolvidas com tráfico, que eram aviões trazendo droga da fronteira, e haviam sido pegas. E era comum, de vez em quando, querer criar uma rebelião, alguma coisa parecida.
Eu lembro que eu cheguei um dia e estava todo mundo tenso, porque tinham pego alguns estoques. Estoques, na linguagem de cadeia, seriam armas artesanalmente que haviam sido feitas. E, por exemplo, se eles encontravam... Vamos dar um exemplo para você de uma arma. Aquele arame, não tem aquele ferrinho do balde? Ferrinho do balde, eles pegam aquilo, eles cortam, eles passam pano, aí eles ficam raspando aquilo no chão para criar ponta, transforma numa arma. Então, o tempo todo tem que ter cuidado, o tempo todo cuidado, não podia vacilar. E aí eles pegaram uma quantidade grande de estoques, e tinha uma ameaça de rebelião entre eles. E naquele dia eu tinha combinado, já um mês atrás, que a gente ia fazer um churrasquinho na minha casa. Ser um churrasquinho para todo mundo ali que trabalhava naquele local. E não tinha, o único cristão era eu, ninguém mais era. O único era eu que ajudava, eu era voluntário. E eu chamei para minha casa, aí todo mundo chegou tenso. E aí foi tão divertido. A gente brincou de imagem e ação. E riram tanto, deram tanta gargalhada, que coincidiu no outro dia eu tinha que estar lá para fazer o trabalho de palestra para os adolescentes. E estava toda a equipe alegre, sorridente. A alegria, por isso, liberou endorfina, gera um relaxamento muscular, alivia o sistema de estresse. Agora, por que você vai ficar com a cara fechada se tem tantos benefícios? Nós podemos ser mais positivos e menos negativos, sorria mais. Você tem que praticar esse exercício, você colocar um sorriso no seu rosto, quando está ruim as coisas. Experimente isso, que você vai ver que vai melhorar. Você está meio estressado, está meio preocupado, aí começa a sorrir, aí você vai ver que vai aliviar o sintoma do estresse, daquela preocupação, aquele momento de angústia, só por colocar um sorriso. Vale a pena. É hábito. Isso aqui é hábito, viu? Assim como é hábito. Sabe qual é o erro? O pessoal acha que crente tem que ser sério. Sou crente, chimeca, rapaz. Respeita as caras. Crente é alegre, gente. E nós temos uma alegria indescritível. Porque nós temos uma esperança que vai se concretizar. As leves e momentâneas tribulações que nós enfrentamos, que enfrentaremos, que já enfrentamos no passado, não se comparam com a glória que será revelada. Sorria mais. Terceira dica de o que fazer para vencer a depressão. Lute contra a crise depressiva. Quando eu falo lute contra a crise depressiva, existem aqueles momentos, às vezes nós podemos antever, podemos prever. Se você está passando, isso é muito comum as mulheres enfrentarem. Por isso que a quantidade de pessoas que ficam depressivas ao longo da vida é o dobro, As mulheres é 2 vezes mais em relação aos homens. E se existe aquele momento de você passa pelaquela fossa, que você, assim, mais ou menos assim, está tudo bem, eu estou triste, não sei porquê. Quantas mulheres já passaram por isso? Quantas mulheres passaram por isso? E é muito comum nas mulheres, Não, está tudo bem, mamãe, eu estou um pouco triste, por que aconteceu? Não sei porquê. E aí você pode, no caso, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer um ciclo, um mapa do seu ciclo mensal. Cada dia do mês, você coloca lá, em relação ao seu humor, momentos de tristeza, assim, essa tristeza que não foi causada por um motivo aparente, Momento de tristeza, marcou, está triste? Marca. Você vai perceber que talvez isso aconteça naqueles períodos, tantos dias antes da sua menstruação, tantos dias depois, e quando você identificar, aí já pode até colocar no seu calendário. Identificou, toda vez 5 dias antes eu fico, aí você coloca no calendário lá, aí você vai marcar as datas possíveis de momentos de baixa, aí marca, quando estiver chegando aqueles dias, medita mais, vai escutar algumas piadas, vai assistir um filme alegre, não para baixo,
né? Faz algumas ações, atividades que vão ajudar você a levar o astral, não ficar para baixo. Você entendeu? Então é esse sentido, olha, lute contra a crise depressiva, é tomar medidas para evitar os momentos depressivos. É isso que eu estou falando. Tome medidas, tome algumas ações que vão evitar momentos depressivos. São nesses momentos que você tem que meditar mais. São nesses momentos que você tem que pôr disciplina da assim, olha, e você que tem uma cara carrancuda, né? Tem cara carrancuda, tem. Quando você começar a fazer isso aqui, vai doer. Vai doer o músculo do rosto, por quê? Está atrofiado, você não mexe. Por isso. O único músculo que mexe é o do braço. Né? É o do braço aqui. Arremesso de garfo. Arremesso de colher. Pronto. E quando você começa a mexer, aí começa a ficar dolorido. Ai, está me fazendo mal. Não, está fazendo bem. Está mexendo os músculos, né? As pessoas que geralmente começam na música aqui, aí elas ficam, tá doendo, tá doendo. É normal, irmão, até acostumar. Costuma, mas depois você vai ver o resultado na sua vida. Só o fato de você ser mais simpático, ó, sabe por quê? Acho que tem gente que não casa, sabe por quê? Porque é muito sério. É muito fechado. Acho que tem homem que não se casa porque é muito fechado. Tem alguns homens que estão querendo se casar aí também. Estão meio encalhados, né? Fechado. Sorria mais. Só quando a mulher vê o seu sorriso. Ele é charmoso. Você não fez nada. Só fez iludir com o seu sorriso. Quarta dica. Viva mais para Jesus. Você tem que usar algumas situações da vida, como aquele exemplo da história que eu escutei, daquele jovem que havia se casado, e a mulher havia abandonado porque ela se casou para fugir de casa. A década de 60, até a década de 70, era comum, né, os pais prenderem muito. Só que começou ali na década de 60 aquele movimento de liberdade. Começou aquele movimento de quebra de paradigmas. Por isso que teve aquele movimento hippie. As pessoas em busca de uma identidade. E esse movimento mexeu com aquela geração. E então ela se casou para poder sair debaixo da tutela, daquela mão forte do pai e da mãe, mas ela não gostava da pessoa. E ela casou e depois de um tempo deixou, abandonou o marido. E aquele marido, ele tinha tomado uma decisão de ser um servo de Deus, fazer a diferença no reino de Deus. E ele viu aquilo tudo como uma armadilha do diabo para neutralizar a vida dele. E em vez dele ficar para baixo, em vez de ficar se deprimindo, em vez de ficar entristecido, disse, não, agora que eu vou viver mais para Jesus, agora que eu vou evangelizar mais, agora que eu vou servir mais. Antes eu servia mais ou menos, agora eu vou duplicar isso aqui. É essa decisão, viver mais para Jesus e menos para si mesmo. Você percebeu que todas as vezes que a mulher geralmente é abandonada pelo marido, a primeira coisa que ela faz é ir para uma academia? Fazer uma dieta. Porque ela se culpa daquilo. Que você vá para a academia, faça dieta, não por causa do bandido que deixou você. Porque se sentiu culpado, não, porque faz bem para a sua saúde. Na verdade, você tem que mudar o foco. Não é viver para você mesmo. Não é viver para você mesma, não. Agora está na hora de orar mais, meditar mais, servir mais a Deus. É essa a visão que você tem que ter. É esse o foco que você tem que ter. Porque só assim você vai superar. Só assim você vai realmente deixar para trás aquilo que foi um grande atrapalho na sua vida. Lá atrás, que atrapalhou você. Eu lembro uma jovem que era tão fiel, servia tanto a Deus na igreja, e ela casou com um bandido. Ninguém sabia que ele era um bandido. Aí ele deixou ela. Depois descobriu que ele tinha um monte de filho por aí espalhado.
Ele traiu, a deixou, e aquela jovem garra, serva, mudou. Agora foi uma mulher de academia, uma mulher que estava preocupada com a aparência, uma mulher que estava correndo atrás do seu próprio projeto profissional. Veja bem, não é que isso seja errado, mas é errado você mudar o foco. O foco agora é viver mais para Jesus. Que você vá para uma academia para ter mais saúde, cuide da alimentação para ter uma qualidade de vida, mas é viver mais para Jesus, se empenhar mais na obra de Deus, se identificar mais na obra do Senhor. Não se entregue, esse é o fato, não é? Não se entregue ao problema. Dedique-se mais à obra de Deus. Quinta dica. Mude hábitos. Essa é a quinta dica. Mude hábitos. Em que sentido esses hábitos? Troque hábitos pró-depressivos para hábitos antidepressivos. É impressionante que nós temos hábitos e formamos hábitos. Vou dar um exemplo para você. O hábito de reclamar. Então, o reclamar é um hábito pró-depressivo. Em vez de reclamar, aí eu vou dar alguns exemplos para você, tá? Letra A. Em vez de reclamar, agradecer. E nós somos reclamões. Em vez de você reclamar do seu cônjuge, agradeça. E toda vez que você se pegar reclamando, agradeça. Já percebeu? Olha só, olha que interessante. Deixa eu dizer para você que é interessante. Olha só, para você pensar. Nós não moramos numa cidade extremamente desorganizada. Mas isso é histórico. Isso não é de 4 anos para cá, né? Pelo contrário, isso é um problema crônico na cidade. A nossa cidade foi construída em cima de invasão. São poucos os bairros que foram planejados. Então, em cima de invasão não tem planejamento. Você entra numa rua, pensa que vai dobrar de jeito, entrar, sair na outra, cai no igarapé. Até uma vez tinha um amigo de fora aqui, ele, cara, impressionante, eu entro aqui, penso que eu vou sair ali, não é? Quando eu dou de frente com o igarapé. Eu disse, seja bem-vindo a Manaus. E se tivesse limpinho, pelo menos, dava de frente, parava, tomava um banho, tirava o estresse e voltava, não é? Se você fizer isso, sai só o esqueleto, a carne fica lá. Mas quando a cidade está muito esburacada, o que a gente faz? Ai, tem muito buraco. Ai, meu Deus do céu, é buraco para cá, é buraco para lá, é buraco para cá. Quando a cidade está menos esburacada, alguém fica dizendo, ai, está muito legal, não tem buraco, está tudo bem. Não. Porque nós reclamamos muito. E eu não lembro. Nos últimos 2, 3 anos, eu percebi que diminuiu a quantidade de buraco na cidade de Manaus. Ainda tem, mas diminuiu bastante. Diminuiu muito, significativamente. E eu falo isso porque eu rodo a Manaus de leste a oeste, norte a sul todo dia. Para eu vir para a igreja 17 quilômetros, de casa para a igreja 17 quilômetros. Eu atravesso a cidade. Eu ando por principais, eu ando por vias secundárias, e eu ando por... Não sei o que é aquilo. Mas ninguém fica falando, puxa, diminuiu. Mas quando está com buraco, todo mundo tem muito buraco, tem muito buraco. É porque nós temos o hábito de quê? De reclamarmos. Agradeça mais. Quando um exercício para você, para cada reclamação, começa a gerar 2 agradecimentos. Quando você se pegar reclamando, aí gere 2 agradecimentos. É assim que você vai mudar esse hábito. Para cada reclamação que você for fazer, gere 2 agradecimentos. Então, quando você estiver pensando em reclamar do seu marido, eu quero te agradecer, meu amor, tu é tão legal. Pastor, ele só tem 2 coisas para agradecer, então todo dia, por as 2 coisas, mesmas coisas. Meu amor, você é tão maravilhoso, você é tão legal. É um hábito que nós temos que criar, porque nós temos o hábito de reclamarmos de tudo. De tudo nós reclamamos. Mude esse hábito. Isso é um hábito depressivo.
Próximo hábito. Troque o hábito pessimista pelo otimista. Mude o hábito pessimista pelo hábito otimista. Ou seja, coloque a sua lupa nas coisas boas, não nas coisas ruins. Você olha o copo com água. Em vez de você, já está acabando. Olha, ainda tem tudo isso. Mas tem bastante. Quando você estiver na sua casa, e nós temos esse problema, já percebeu que a gente sente falta de energia só quando vai embora a energia? Mas quando tem luz, ninguém fica, graças a Deus, oh, Senhor, obrigado pela luz. Ninguém fala isso. Que bênção a energia. Eu duvido se alguém já ligou para a Eletrobras, para a Amazonas Energia, quando está com luz. Eu só estou ligando para agradecer pela energia. Mas quando falta, o telefone fica congestionado que ninguém consegue falar. Aí consegue falar, não, já me ligaram, 30 pessoas já ligaram dizendo a mesma coisa. Já ligaram dizendo a mesma coisa, agora é a 41ª. E já ligaram, né? Mas ninguém liga quando está tudo bem, com energia, mas ninguém liga. A gente só sente falta do que a gente perde porque a gente é pessimista. A gente tem que ser mais otimista, né? Ver as coisas mais do ponto de vista positivo, não negativo. Né? E esse é um problema. Olhou para o copo, ainda tem tudo isso de água. Ainda tem bastante. A gente olha, está acabando. Porque a gente é pessimista. A gente abre a geladeira e só tem asinha agora. Só tem um osso que sobrou da galinha. Puxa, olha só, ainda tem o osso, entendeu o que eu estou falando? Ainda tem o osso, ainda tem o feijão, ainda tem a conserva, graças a Deus. São esses hábitos que nós temos que adquirir. É esse o hábito, em vez de pessimismo, otimismo. Outra dica para você, terceira, né? Dentro desse parâmetro ainda. Em vez de programas depressivos, coloque programas alegres. E olha, se você tem tendência a ter depressão, se você luta com isso, então, pelo amor de Deus, não assista um filme triste. Eu não esqueço do Em Busca da Felicidade. Ai, meu Deus do céu. Ô, Jesus. E olha que eu sou um cara muito para frente, para cima. Mas foi a última coisa que eu vi naquela noite. Depois do filme eu dormi. Meu irmão, era tanta tristeza. Quando achava que ia, a mulher não queria mais o cara. Quando achava que ia, não tinha lugar para dormir. Quando achava que ia, dormia dentro do banheiro do metrô. Quando achava que ia, acontecia um problema. Agora vai, não ia. 2 horas de filme. 5 minutos de felicidade. É difícil alguém ver aquele filme e não chorar. Aí eu dormi, acordei triste, irmãos. Eu acordei com uma tristeza no meu coração. Eu digo, o que é isso? Aí deu estalo. O filme ontem, porque o nosso cérebro não dorme. Ele processa as últimas informações que nós colocamos naquela noite. Então você que tem um problema de depressão, as últimas informações têm que ser alegres, não tristes. E aí quando acordei eu lembrei disso, digo, desgraçado, foi tu, não é? Foi a tristeza tentando a felicidade. Agora eu entendi. Então você tem que mudar, mude, né? Se você tem uma dificuldade com isso, tire os programas que são programas depressivos e coloque mais programas alegres, né? Coloque mais programas alegres. Outra dica: pensamentos pecaminosos substitua por pensamentos edificantes. Não se concentre em coisas negativas. E a gente combate com coisas positivas.
Lembra que eu falei daquele amigo que eu tinha que pensar nas qualidades dele, porque eu estava ficando com raiva dele, cada vez mais raiva, eu estava criando um sentimento de aversão, eu já pensava no cara, já me dava tristeza, eu tive que pensar nas qualidades dele. Então você tem que, em vez de ficar alimentando um pensamento negativo, alimente pensamentos edificantes, positivos. Pensem em coisas benéficas e não em coisas maléficas. Em vez de você ficar remoendo e pensando, daqui a pouco você pensa mais na pessoa que está com raiva do que nas coisas boas. Porque vai levando, eu vou pegar, eu tenho que descontar, não vou deixar assim não, eu não vou deixar assim não, eu vou revidar, a próxima vez eu vou estar preparado, só me pega despreparado, mas eu vou estar, está entendendo? Pare com isso. Pense nas coisas boas, em vez de pensar nas coisas ruins. Aí entra também um outro fator. Troque o próximo. É D? É D agora? É, não é? É de elefante? D de dado? É de elefante, tá. É de elefante. Mude o foco das dificuldades do passado para foco do presente e do futuro. Troque o foco em dificuldades do passado para foco no presente e futuro. 2 Coríntios 10:5. Primeira parte do versículo 5. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe qual é o problema nosso? A gente lembra daquilo que aconteceu que não foi bom. E em vez de a gente eliminar, deixar de pensar, a gente aduba. A gente continua pensando. A gente fica maquinando. Aí fica relembrando. Aí fica pensando no como a pessoa foi. Aí vai aumentando a raiva. O que ela fez. E você tem que mudar isso. Não fique alimentando os pensamentos do passado que não foram bons para a sua vida. Aí comece a pensar no presente, no daqui para frente. E você tem que sempre tirar lições. Aquilo já aconteceu. Eu aprendi, cresci com isso. A partir de agora é diferente. Pense nas coisas boas, não nas coisas ruins que aconteceram lá atrás, que não fizeram bem a você. E finalmente, letra F de faca. G? Tá bom, por aí. Como você quiser, a sua escolha. Agora, com a letra a sua escolha, substitui os amigos depressivos por amigos mais alegres. Aí você está pensando, pastor, eu tenho que mudar toda a minha amizade. Porque depressivo anda com depressivo. Então suas amizades são depressivas porque você é depressivo. Coloque pessoas mais alegres na sua convivência. Você não vai abandonar os amigos, não. Você quer só superar a tristeza. Aí tem que cantar, tristeza, por favor, vá embora. É isso aí. Mais alegria. Tem que falar como Neemias falou. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso que nós temos que fazer. Versículo para memorizar. Filipenses 4:8. E 2 Coríntios 10:5b. Filipenses 4:8 e 2 Coríntios 10:5. 10:5 todo. Tá bom? Melhor. Tira o B aí. 2 Coríntios 10:5 e Filipenses 4:8. Esses dois versículos para nós memorizarmos nessa semana. E bote mais alegria no seu rosto.